Olá para todos. Vamos iniciar a partir dessa aula uma nova sessão, que é o estudo de telhados. Tá ok? Vamos fazer inicialmente nas primeiras aulas alguns exercícios práticos, né, como sempre. Lembrando que nós temos três formas de fazer telhados: por perímetro, por extrusão e um chamado vidraça inclinada. Tá ok? Vamos ver cada exemplo desse aí. E algum telhado em mansarda também. Tá ok? Vamos explorar bastante esse assunto. Telhado é uma família de sistema, tá ok? Lembrando, família de componente padrão é aquela que a gente tem o arquivo RFA associado, a gente vai lá e carrega a família. Famílias de sistema, né? A gente tem que configurar dentro do próprio desenho, como por exemplo paredes, né? A gente não tem um arquivo RFA de cada tipo de parede, a gente configura dentro do próprio desenho ou do próprio template. E por último temos os componentes modelados no local, que a gente explorou bastante na seção de modelagem, na seção específica de componentes. Tá ok? Bem, nós temos aqui um exemplo fornecido pela própria Autodesk, né, que eu estou chamando aqui de telhado. E esse modelo aqui vazio, sem os telhados, vai estar disponível lá no site do CAD-Norma, na página do curso, na seção E5. Beleza? Então vamos começar aqui por essa garagem, onde eu vou querer colocar um telhado de duas águas. Tá ok? Antes, vamos entrar aqui em elevações, dar uma olhada aqui na elevação norte, só para ver a questão dos níveis. Tá? Aqui estou vendo invertido. Aqui é a garagem, né, que desejamos colocar telhado, né? E aqui os nomes estão em inglês, tá? Eu não corrigi esses nomes aqui para português não, para agilizar um pouco o nosso trabalho, né? O trabalho de criação de aulas. Bem, então temos aqui, olha, o nível 2, eu tenho aqui, ó, garage roof, né, telhado da garagem, ok? No nível 4267. Aqui esse desenho está em milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou lá na planta de piso, né, do garage roof, né, do telhado da garagem. E aqui está a minha garagem, onde eu vou trabalhar. Bem, então agora eu venho aqui em telhado, né, telhado por perímetro, telhado por extrusão, telhado por face nós veremos quando fizermos o estudo de massas, né? Então vamos começar aqui por telhado por perímetro. Lembrando o nosso conceito básico, né? Nós desenhamos o contorno do telhado inicialmente, com vários processos. Eu tenho o processo de linhas aqui, e eu vou usar o processo aqui de selecionar paredes. Tá ok? Seleciono a parede e peço aqui, que ele chama de saliência, de 600 milímetros, né? 60 centímetros aqui de beiral do telhado. Quando eu me aproximo da parede, já aparece aquela linha azul ali, indicando onde vai ser desenhado o limite do telhado, a 600 milímetros. E aqui eu não me preocupei em selecionar o tipo de telhado, né? Vamos vendo por partes. Selecionar outra parede, né? Todos aqui eu estou colocando a 600 milímetros de afastamento, tá ok? E à medida que eu estou criando, aqui nenhum deles está definido como definir inclinação, tá ok? Prefiro fazer isso depois. Bem, se nenhum deles definir inclinação, só por curiosidade, vamos ver qual resultado eu teria aqui. Vou clicar em OK e aí vamos ver o que aconteceu. De cara a gente já viu aqui, ó, que as paredes aparecem cheias, né? Provavelmente elas passaram da linha do telhado. Vamos dar uma olhada lá no 3D? Exatamente, olha lá. Porque o nível do garage roof, né, ele fica aqui abaixo desse nível das paredes. Tá ok? Quando nenhuma linha, né, nenhuma linha do perímetro definiu a inclinação, todas são horizontais. Bem, não é o que a gente quer, né? Então vamos editar o perímetro, mas vamos aproveitar aqui no próprio 3D. Vou clicar em editar perímetro e agora eu vou definir duas águas. Eu vou definir que ele cai para cá, vou dizer que esse lado define a inclinação e esse lado também define a inclinação. E eu posso aqui, clico na linha, clico aqui, eu defini uma inclinação para ele de 45%, tá? Lembrando, mais uma vez, revisão de conceitos, o N no teclado, sem o Enter. A minha inclinação aqui está definida em porcentagem, tá? Mas eu poderia definir em razão XY, graus decimais e assim por diante, tá ok?
Bem, ok, vamos cancelar aqui, cancelar, deixa em percentual mesmo. Definir as duas águas, clique em ok. Está lá o telhado já desenhado. E ele pergunta se eu desejo anexar as paredes realçadas ao telhado. Ok, vou dizer que não inicialmente. Ok. Porque esse anexar, exatamente, ele vincula a parede, né, ao limite do telhado. E se eu fizer algum ajuste no telhado, a parede vai acompanhar esse ajuste. É o que eu vou fazer agora, né? Poderia ter feito direto, vou fazer agora. Me aproximo de uma parede, clico em Tab, ele seleciona a cadeia de paredes, né, o conjunto de paredes relacionadas com ela. Anexar topo base, seleciono o telhado e aí pronto, as paredes se adequam ao telhado. Se eu quiser mudar ainda as águas do telhado, clico no telhado, editar perímetro. Posso definir 3 águas, seleciono esse lado, defino a inclinação, então esse lado também vai ser horizontal. Quando eu termino, está lá o meu telhado, com 3 águas. E 4 águas seria o mesmo procedimento. Tá, ok? Vou editar perímetro novamente. Eu quero aqui especificamente para esse exercício que esse modelo seja 2 águas. Ok? Esse é o telhado por perímetro. Na segunda parte do exercício, nós vamos criar aqui, vou olhar em planta aqui, quando a gente olha assim parece que é uma rampa, né? Na verdade é um corredor inclinado, tá ok? Entre a garagem e a edificação principal, tá ok? Então eu quero criar um telhado aqui, né? Seria meio complicado criar um telhado por perímetro nesse caso, tá ok? Eu vou criar um telhado 2 águas, então vou criar um telhado por extrusão. Qual é o conceito de telhado por extrusão? No telhado por perímetro, eu desenhei o contorno externo do telhado, defini as águas, né, e o próprio Revit se encarregou de fazer a concordância aqui baseado no perímetro e na declividade, né, que a gente forneceu para ele. Para desenhar o telhado por extrusão, eu preciso que desenhar o perfil. Para desenhar o perfil, eu tenho que estar num plano que seja perpendicular à linha de desenvolvimento desse telhado. Se eu pedir para exibir o plano de trabalho, eu vou ver que eu estou trabalhando aqui no solo, no nível 1. Tá ok? Então o que vai acontecer? Quando eu vier aqui em telhado por extrusão, imediatamente ele já vai me pedir um plano de trabalho. Tá ok? Nesse caso, é interessante, e esse exercício já está preparado para isso. Eu vou lá no level 1, né, no nível 1, e vejo aqui que eu já tenho um corte criado e também um plano de trabalho. Tá? O exercício já fornece isso, mas a gente já aprendeu, né, como fazer isso. E no caso desse plano de trabalho, é um plano nomeado, tá, ok? Que ele chama de breezeway, tá, ok? Que seria exatamente o corredor, né? E para poder visualizar, né, de frente esse perfil que eu estou desenhando, o exercício já possui um corte aqui associado. Então, para facilitar, para agilizar o seu trabalho, é interessante que você já preveja esses itens. Se você não tiver, o Revit vai te pedir, né, um plano de trabalho naqueles modelos, ou nomeado, ou selecionar uma face, né? No caso aqui eu não teria, eu teria que usar talvez essa face aqui da parede para ser o plano de trabalho. Tá, okay? Porque aqui, como também o telhado é inclinado, né, o corte do telhado é inclinado em relação ao seu eixo de desenvolvimento, eu também não teria nem um limite aqui, né, para desenhar o perímetro, da mesma forma como a extrusão. Tá? Então a gente vai aproveitar para ver um conceito novo aí de união de elementos. Bem, o fato é que, se eu for agora aqui em telhado, né, telhado por extrusão, ele vai me pedir um plano de trabalho. E eu vou selecionar por nome, vou selecionar esse plano de referência aqui, ó, breezeway. Tá ok? Clique em OK. E em seguida, olha lá, ele já me pede uma vista na qual eu posso desenhar adequadamente. Então já tem aqui exatamente esse corte criado aqui, perpendicularmente às paredes, perpendicular ao eixo de desenvolvimento. E eu peço para abrir a vista. Próximo passo, definir em qual nível vai estar o telhado. Nesse caso aqui, eu vou usar esse nível 3. Né? Ele está aqui em cima, as paredes estão aqui, até aqui.
E eu vou usar aqui exatamente o level 3, tá ok? Sem nenhum deslocamento, no próprio nível. Vou clicar em OK e ele imediatamente vai entrar no modo de croquis. Bem, e para eu também poder determinar exatamente aqui o perfil do telhado, né, para não ficar uma coisa aleatória, porque eu quero um telhado que fique, né, aqui são efetivamente as paredes, né, que ele fica a 45 aqui, tem um beiral de 45 centímetros dos dois lados, e fica também 45 centímetros aqui acima do nível das paredes. Então é interessante nesse momento definir também alguns planos de referência, tá? Criar planos de referência. Aí eu vou fazer isso. Crio um plano de referência, peço aqui, olha, já pega a parede como referência, eu boto aqui 450, estou desenhando em milímetros, né? Desenho um plano vertical, vou esticar esse plano aqui até lá em cima, tá ok? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Peço aqui na linha a 450 e defino um segundo plano, clico nele, estendo um pouquinho para ele levar até lá em cima e vou criar também um plano horizontal, definindo o término aqui do beiral em termos de altura, né? Porque apesar de eu ter um nível de referência definido, é apenas, que eu defini lá como nível 3, né? Esse nível é apenas uma referência de localização do telhado. Não dá para usá-lo como nível de construção, como elemento de construção. Então vou criar mais um plano de referência, aqui nivelado com essa linha de eixo, né, que está em cima do nível, coincide com as paredes. E posso até agora copiar esse nível aqui para baixo, 450 também. Bem, por último vou criar aqui um outro plano de referência aqui no meio. Ok, eu não sei exatamente o meio, desenho num ponto qualquer, vou lá em anotar, peço uma cota alinhada, seleciono 1, 2, 3, marco o ponto da cota e depois peço equidistante, tá ok? E deleto essas cotas aqui que não me interessam. Bem, agora eu tenho os 3 pontos para definir o perfil do telhado, tá? Então eu vou por linha, marco agora interseção, 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 tá lá ó, o meu telhado, né, o perfil do meu telhado criado por extrusão. Então vou clicar em concluir o módulo de edição, beleza, tá lá desenhado. Vamos ver como é que ficou lá no 3D. Olha lá o que aconteceu. Como eu não defini ponto inicial, ponto final, até porque eu peguei um plano no afastamento qualquer, né? Então o telhado ele criou nos parâmetros lá, né, que estava configurado no próprio Revit. Então ele atravessou aqui essa edificação principal e ficou faltando aqui, tá? Mas foi proposital para a gente ver uma nova função, que é exatamente aqui em modificar, né? Eu tenho aqui, olha, unir, desunir telhado, tá? Que serve exatamente para unir, né? Ele alcança um telhado e outro, ou um telhado ou paredes, tá ok? Então eu vou fazer isso, clique em unir, desunir telhado e repare aqui embaixo, olha, selecione uma aresta na extremidade do telhado que deseja unir. Então clico aqui nessa aresta, tá, em uma delas, e selecione a face em outro telhado ou parede na qual deseja que ele alcance. Selecione essa face da parede, tá lá o telhado, já alcançou a parede. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, só que o problema é que a aresta dele está aqui, né? Problema nenhum, só chegar para lá, vou lá em unir, desunir telhado, seleciono a aresta, dou um giro aqui e seleciono a face da parede a qual ele deve se unir. Tá lá o meu telhado limitado àquela parede, ok? O próximo passo seria então selecionar as duas paredes, né? Posso clicar aqui, seguro o Ctrl, seleciono outra parede. Eu peço para anexar topo base e seleciono o telhado. Está lá o meu telhado como eu esperava. Duas águas no corredor, tendo a interseção inclinada em relação à parede. Tá ok? Esse telhado poderia ter qualquer perfil que eu desejasse. Tá ok? Qualquer formato. Poderia desenhar aqui uma
um telhado redondo, né, um domus translúcido, enfim. Qualquer tipo de perfil eu posso executar com esse modo de telhado por extrusão. Bem, para completar o exercício aqui nesse projeto, nós vamos inserir um telhado aqui, observando que aqui eu tenho uma espécie de lareira, né, uma chaminé aqui, que vai cortar o telhado. Tá? E além disso, a própria edificação tem alguns recortes aqui. Nós vamos observar alguns detalhes de como executar esse telhado. Primeiramente eu vou acessar aqui o nível, né, level 3, onde esse telhado vai ser desenhado, né, o nível onde ele vai ser desenhado. Então eu vou lá em início, telhado por perímetro. Vou utilizar aqui da mesma forma que ele chama de saliência, né, que seria o beiral do telhado, a parte do telhado, né, que passa da edificação. Eu estou utilizando aqui seleção de paredes e vou inicialmente desenhar o contorno aqui do telhado, selecionando todas as paredes aqui externas. E reparem que enquanto eu estou selecionando aqui, não tem ainda definir a inclinação. Tá, ok? Estou com o contorno desenhado. Agora eu clico em modificar para terminar a parte de desenho. E da mesma forma como vimos em pisos lá no curso básico, né, depois vamos ver em detalhes, e em outras formas também quando vimos a edição de paredes, né, sempre que eu tenho um elemento fechado e uma outra ilha fechada dentro dele, né, no modo croquis, que é o modo que eu estou usando aqui para desenhar o telhado em perímetro, ele interpreta essa outra ilha que eu estou chamando como um buraco. Ok? Exatamente o que eu vou fazer aqui. Vou utilizar os snaps aqui dessa chaminé, né, ou lareira, enfim, esse elemento aqui é arquitetônico, para criar uma outra ilha dentro do projeto. O próximo passo é definir as inclinações. E aqui, no caso de haver um recorte, tá, é uma coisa interessante a se observar. Eu quero desenhar aqui um telhado apenas de duas águas, caindo aqui para cima e para baixo. Tá? Então eu seleciono essa linha maior e digo que ela define a inclinação, ou seja, ela é a linha horizontal. E aqui eu vou definir apenas uma dessas duas linhas mais externas, tá? Como define a inclinação. Depois eu vou fazer o teste definindo as duas para vocês verem o que acontece. Tá? Quando eu terminar esse telhado, tá? Eu mantive aqui a inclinação, vamos colocar aqui os 45%, né? Clico na linha, clico no valor e boto 45% e vou concluir esse telhado. Repare aqui, por enquanto eu não vou anexar as paredes ao telhado, tá? Quero ver o resultado aqui em 3D. Repare, o meu resultado foi exatamente o que eu esperava. Vou desligar aqui o plano de trabalho. Meu telhado foi recortado. Repare, no entanto, se eu tivesse selecionado esse lado também como definidor, né, de declividade, né, de inclinação. Eu peço para editar perímetro, clico nesse lado e defino a inclinação. Quando eu concluir agora o modo de croquis, reparem o que aconteceu aqui. Ele criou uma distorção aqui, né, uma outra declividade no telhado, que não era desejado no nosso projeto. Tá, ok? Então eu vou editar o perímetro, seleciono esse item e digo que ele não define mais a inclinação. Ao concluir o modo de telhado, agora eu posso anexar as paredes se eu quiser. Está concluído. Tá, ok? Então esse beiral aqui tudo bem, ele era desejável, né? Porque aqui eu vou ter também um beiral de 600 se projetando além dessa parede. Tá, ok? Mas o telhado é inteiro. Então, você, quando tem esse tipo de situação, um recorte de telhado, você escolhe apenas um dos elementos, tá? De preferência o mais afastado, se for o caso. Aqui essa edificação, aparentemente, ele é uniforme, né? Ele é alinhado. Se eu quiser me certificar, tá? Apenas uma dica aí. Eu venho aqui em início, posso tentar criar um plano de referência. Eu pego aqui nessa linha, estico uma horizontal, aí eu verifico que realmente elas estão alinhadas, tá? Apenas uma dica aí para você saber, porque no AutoCAD eu tenho a possibilidade de ter aquele, no cursor, né? Ele ter a horizontal aqui até o final, até no início, tá ok? Mas trabalhando nessa forma aqui no Revit,
Tá? O cursor muda em outras versões do Revit. Eu às vezes fico na dúvida se esse elemento está alinhado com esse. Tá, ok? Se for minha intenção alinhar, eu posso usar aqui o alinhar, mas não é o caso. Eu queria apenas verificar se elas estão alinhadas. Então o plano de referência é uma boa dica. Ok? Bem, para essa aula aqui vamos encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, né? Na próxima aula a gente continua fazendo os outros telhados. Vamos fazer um telhado de 3 águas aqui e alguns outros exercícios para dar uma revisada geral e ver mais alguns itens referentes à definição de telhados. Tá ok? Depois eu vou ver as questões de propriedades, madeiramento, tá certo? E fazer um estudo bem detalhado desse elemento, bem complexo e ao mesmo tempo bem fundamental nos nossos projetos arquitetônicos. Até a próxima.